Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo agora. Mais um episódio de Direito com Voz. Hoje um dia especial também, porque temos uma convidada. O meu nome é Lucas Mauro. E o meu nome é Victor Lyon. Bom, doutor Vitor, hoje é uma data muito especial, né? Porque a gente está trazendo uma convidada para tratar de um tema. Então, você pode, em primeiro lugar, falar mais ou menos sobre o que a gente vai falar hoje e depois apresentar nossa convidada aí para nossa audiência? O tema de hoje é basicamente a permissão de você ter a posse do gás de pimenta. Foi uma notícia que circulou bastante nas redes sociais nos últimos dias, e a manchete que circulou foi muito que agora está permitido, agora você pode andar com gás de pimenta na rua. As mulheres agora que você eventualmente abordar, você não sabe se vai levar um gás de pimenta na sua cara. Tá, mas não é bem assim, gente. As coisas são um pouquinho mais complexas, as coisas são um pouquinho mais detalhistas, e a gente vai abordar tudo isso com quem é de direito, que é a doutora Olivia Black. A gente até brinca com ela, porque eu tenho brown e ela tem o black. Olivia, pode se apresentar aqui para o nosso público, por favor? Gente, estou me sentindo muito chique de estar num podcast. Vou me apresentar rapidinho, eu sou a Olivia, sou advogada. Hoje sou sócia do escritório Black Barbosa Advogados. A gente atua numa parte civil e também a gente tem uma especialidade em direito de família. E somos parceiras dos meninos. É um prazer estar aqui falando com vocês, gente, participar dessa discussão. O prazer é todo nosso te receber. A gente vai tratar aqui do tema que eu disse e também falar um pouco da lei, né, que trata do tema. A Lei 15.474. O que ela exatamente permite, né? O que a lei exatamente autoriza? As pessoas se preocupam um pouco em ler realmente a fonte das manchetes, né? Então a gente gostaria de trazer para vocês, trazer para o público um pouco dessa explicação. A ponte com o empresário, acho que o doutor Mauro pode fazer desse tema, a gente sempre faz, né, esse quadro de, meu, como é que pode se aplicar esse tema ao empresariado, que é bastante do que a gente atende de nosso público aqui do escritório, né, e também do escritório da Olívia. Como é que a gente pode fazer essa ponte, Lucas? Olha, eu acredito que é importante para empresários, óbvio, pessoas que trabalham no ramo de farmácia, lojas de conveniência, né, e-commerce, marketplace, que vai querer saber como que fica regulamentada a compra e venda desses produtos, né, desses sprays de pimenta, mas também na vida em geral de todo o empresariado, de toda pessoa comum também, no sentido de o que está permitido para as pessoas que trabalham comigo, os meus clientes, os fornecedores, né, as pessoas, os meus funcionários, né. Então, eu acredito que esse tema é muito interessante aí para o nosso público em geral e também para os empresários. Uma coisa que eu queria entender de você, doutor Vitor, seria, entender sobre posse, porte, sabe, existem algumas distinções quanto a isso? Será que você pode nos esclarecer? Com certeza, são termos muito utilizados, né, que sempre foram muito utilizados em relação ao Estatuto do Armamento, né, que é uma lei específica. Então, o que que é a posse e o porte para a arma de fogo, por exemplo? Não é o caso aqui, mas a terminologia da posse e do porte é muito importante para o nosso caso aqui concreto. A posse permite que você tenha, esse objeto, esse bem, no caso é o gás de pimenta, na sua casa ou no seu escritório, ou seja, em lugares que são comuns e privativos seus, tá? Então, a sua residência, o seu escritório, a sua empresa, lá na sua gaveta, tá? Agora, o porte é você poder estar com esse mesmo bem e esse objeto em trânsito, na rua, tá? Isso é muito diferente, é bem diferente da posse. Então, é bom a gente explicar essa diferença primária. A lei, o projeto de lei antes, ele tinha sim a possibilidade de ter o porte, né, do gás de pimenta no seu projeto original, mas acabou sendo vetado justamente o artigo que permitia a porte. Agora, passando a palavra para nossa queridíssima convidada, eu queria saber de você, Olivia, em primeiro lugar, como mulher, como que você recebeu essa lei? Que você, se você entende que ela tem fundamento, se ela
traz melhorias para a vida e para a segurança das mulheres? Como que você entende tudo isso? Quando eu comecei a ver as notícias e entender esse movimento que estava acontecendo no legislativo, a primeira coisa que ressoou em mim foi: poxa, o Estado está reconhecendo, através de uma legislação, uma situação de insegurança que as mulheres sentem desde muito novas. Então, um receio de andar sozinha à noite, um receio de pegar o metrô sozinha, de pegar um carro de aplicativo, assim, isso faz parte de ser mulher, assim. Entendo que no Brasil, em especial, a gente está sentindo um aumento, né, da violência contra a mulher, tanto de uma geração nova, assim, que é assustador, mas parece que está cada vez mais normalizado a gente ouvir sobre casos de violência. Então, a primeira coisa que me veio, assim, foi: "Poxa, tá tão grave que a gente está tendo um reconhecimento aí do Estado de que é absolutamente normal uma mulher precisar de um spray de pimenta para se defender no dia a dia dela", né. Isso foi a primeira coisa que me pegou, assim. Mas, pessoalmente falando, nunca tinha pensado em fazer uso disso, assim, não era uma coisa que passava pela minha cabeça, mas eu acho absolutamente plausível eu precisar, sabe, em alguma situação que eu me colocar, assim, e me ver como vítima. Então, de forma geral, eu achei positivo. Positivo mesmo era a gente não precisar desse tipo de coisa, né. Mas, considerando o nosso cenário, eu entendi como uma coisa positiva, eu recebi bem, assim. Legal, legal. Isso é muito interessante ouvir de você, Olivia. E uma coisa interessante que a gente precisa dizer é que ainda tem todo um regulamento, né, a ser emitido para preencher essa lei. Então, por exemplo, hoje a lei ela permite que você tenha em sua posse um recipiente de até 50 ml com extratos vegetais específicos do gás de pimenta, tá? Mas, por exemplo, substâncias acima de 50 ml ainda continuam de uso restrito, é algo que ainda vai ser, discutido e debatido por um regulamento que venha a preencher as lacunas ali da lei. Aí vem uma pergunta também que eu tenho para Olivia, que é a seguinte: você que trabalha muito com contrato, com a relação de consumo, né, quando uma lei entra em vigor, assim, com metade das regras ainda remetidas ao regulamento, o que costuma acontecer na prática comercial nesse intervalo? Como é que o empresário fica, né? "Pô, e agora, já produzo ou não produzo?" Como é que fica? O mundo ideal é a gente ter entrado em vigor com tudo regulamentado, né, com as regras do jogo muito claras e postas ali. Mas na prática a gente vê que não é isso, né, a gente tem uma legislação que ela dá um direcionamento de certos pontos, mas ela não responde todas as possíveis lacunas e não tem uma regulamentação completa. O que acontece é que a gente tem que esperar um movimento do direito administrativo agora, né, de agência reguladora, de órgãos do estado mesmo para regular o como é que vai funcionar, quais são as regras e os detalhes do jogo, né. Que acontece nesse intervalo aí, enquanto a gente não tem essas respostas? A gente já tem uma proteção do Código de Defesa do Consumidor, ela é clara que ela vai se aplicar tanto para responsabilidade, quanto para o uso dos dados, que eu acho que é um assunto que a gente vai falar também bastante daqui a pouco. E se a gente tiver um cenário ruim de uma demora muito grande dessa resposta que a gente precisa, dessa regulamentação, o que acontece é que a gente vai tendo respostas do judiciário. Então a jurisprudência vai nos respondendo, que caminho que a gente vai seguir. É claro que não é um cenário super seguro juridicamente, porque a gente ainda não tem, essa segurança. Mas também a gente tem um lado que o mercado vai se regulando, né. Então o mercado vai responder com o regulamento embaixo do braço, o mercado vai responder com as regras que já existem, e a coisa vai caminhando, com a aplicação da jurisprudência aos casos concretos e, ao mesmo tempo, um aguardo nosso dessa regulamentação completa, né.
Perfeito. Eu acredito que a próxima pergunta que eu te faria, Olivia, tanto quem compraria quanto quem estaria do outro lado do balcão, quem estaria vendendo esses produtos, quais seriam exatamente os cuidados que precisariam ser tomados para evitar qualquer risco jurídico? Tá, eu acho assim, se você é um empresário e você está querendo fazer, a venda desse tipo de produto, você tem que estar muito atento à letra da lei. Você tem que ler lá direitinho, entender, contratar um jurídico para te explicar exatamente quais são as regras que a gente tem hoje. Ciente de que isso vai mudar, porque a gente está pendente aí de uma regulamentação, né? Então, além disso, o que me chama atenção aqui, até pela área que a gente atua aqui no escritório, é o cuidado com os dados, né? A gente tem uma legislação aí que pede que os dados sejam armazenados do consumidor, né, por 5 anos, e não é simplesmente armazenar os dados. Isso não é a coisa mais fácil do mundo, né. A gente tem que ter um zelo aí com esse tipo de armazenamento, com a segurança desses dados, ter uma política de compliance em caso de vazamento, mexer com dados hoje, pós-LGPD, no mundo que a gente vive, é muito delicado. E depois ainda pensar no descarte desses dados. O que vai acontecer depois desses 5 anos? No uso desses dados, isso jamais pode ser usado para outra finalidade, por exemplo. Isso pode dar uma baita responsabilização para o empresário que pode afetar até a própria operação do negócio dele, assim. Esse é um dos pontos que mais me chama atenção, assim, que eu alertaria para um cuidado para quem quer entrar aí nesse mercado e comercializar esse tipo de produto. Muito bom. Agora eu gostaria de perguntar para o doutor Vitor, né, que é o nosso criminalista, especialista em criminal aqui do escritório, sobre a questão da legítima defesa, né, que muitas vezes as pessoas podem, se indagar se por acaso o spray de pimenta ele não poderia ser usado de forma indevida, né. Então eu queria entender de você, doutor Vitor, quais seriam os limites que essa nova lei estabelece e quais seriam as punições previstas para o uso indevido aí do spray de pimenta? Acho muito interessante essa questão, porque as mesmas regras, que o Código Penal ele prevê na sua parte geral, com a legítima defesa ali no artigo 25 do Código Penal, ele também se encaixam, né, esses mesmos requisitos à lei especial, à lei específica do gás de spray de pimenta, tá. Então precisa ter uma agressão injusta, atual, iminente, e a reação da pessoa, ou seja, o uso do gás de pimenta numa situação que a pessoa se sente ameaçada, praticamente agredida, com a iminência de ser agredida, a reação ela deve durar o tempo que a ameaça durar. Ou seja, toda e qualquer conduta que a pessoa comete após a ameaça cessar, parar, ela vai responder criminalmente e administrativamente por isso. Mas é interessante a gente pensar que a lei, ela previa diversas advertências, diversas sanções para a mulher que utilizasse, né, esse gás spray de pimenta, além da conta, digamos assim. E bem entre aspas, tá? Porque o que é além da conta, né? Só que esse capítulo de sanções administrativas em relação à mulher foi um capítulo que foi vetado pela lei original, e a justificativa, para mim, é até óbvia, que é você sancionar a própria usuária sem critérios objetivos, né, e sem dosimetria. Isso poderia levar à responsabilização desproporcional de uma pessoa, que a gente está tentando proteger, né. Se o sentido da lei é justamente a proteção da mulher, num contexto fático de um país que é um dos países que mais mata a mulher no mundo, como é que pode, né, você responsabilizar administrativamente, a mulher de uma forma até preocupá-la, colocá-la numa situação, de vítima novamente? Até nesse contexto, gente, né, do que seria moderado no uso do gás de pimenta, numa legítima defesa, por exemplo, não sou eu que tenho que falar e nem meu sócio, né, sim a doutora Olivia, que é a nossa convidada. Eu queria perguntar para ela, né, tem uma tensão aqui jurídica do que seria o moderado. Quem já sentiu esse medo de verdade sabe como é difícil você mensurar quão necessário é usar, o quanto de necessário é usar. Eu queria te perguntar, como é que você enxerga essa distância entre o texto, né, da lei e a situação real, Lívia? É delicado, né, acho que é o ponto mais delicado aqui do nosso papo, porque essas sanções que a gente comentou aqui um pouquinho antes, elas acabam desestimulando, né, o uso do spray de pimenta.
Então, é para ser uma coisa é para ser uma novidade para dar segurança, mas ao mesmo tempo te deixa mais insegura, né. O uso da moderação é muito delicado, né. O que que é moderação? Como é que um texto de uma lei consegue dizer se, eu usei o suficiente ou insuficiente dada a situação que eu estava. Poxa, às vezes você pode estar numa situação dentro da sua casa, por exemplo, que você usou, mas você não está conseguindo sair de casa. O que que é moderado? É fa dar um pump no olho do abusador e já seria suficiente? Eu entendo que numa situação dessa não. Então, acho que falando, assim, hermeneuticamente, talvez não tenha sido escrito da melhor forma, né, moderado e sem aprofundar exatamente o que seria isso, mas mais uma vez eu vou puxar aqui para a jurisprudência, assim, analisar caso a caso e vai muito dos operadores do direito mesmo fixar um entendimento no sentido do que é moderado, né. É moderado, dependendo da situação que você está, do lugar que você está, da gravidade do ato? Acho que sim, acho que precisa ter o moderado aqui tem que ser a resposta da jurisprudência sobre o assunto, sabe. Mas é muito complicado, porque numa situação de uma emoção grande, de uma violência muito grande, você parar para pensar: "Ah, espera aí, não estou sendo moderado o suficiente", não é assim que funciona, né. Então, o que a gente espera é que essa moderação seja respondida também na jurisprudência, assim, já que a lei, no meu entender, falhou um pouco ao descrever dessa forma, né. Muito interessante sua posição, Olivia. E realmente a gente agradece por toda a clareza com que você fala, né? E que você, assim como a sua sócia que já participou aqui do nosso programa, né? É muito bom te ouvir e aprender com você, com a forma didática que vocês são, excelentes advogadas e também oradoras, né? A próxima pergunta que eu faço, até chegando já, se encaminhando para o final, seria a respeito das orientações que você transmitiria para os empresários que estão nos ouvindo, que querem comercializar esse produto. Vem aí um potencial de mercado, né, com talvez muitas mulheres interessadas em comprar esse produto. Quais seriam os cuidados aí que esses empresários deveriam tomar? Eu acho mesmo que abre aí um mercado interessante para ser explorado, né, porque a violência contra a mulher é latente, é sediça, a gente não tem nem o que, comprovar com relação a isso, né. Então pode ser sim um lugar legal para ser explorado. É claro que com observações importantes. Então, essa questão que a gente falou mais cedo sobre a proteção dos dados, me pega muito, assim. Você não é simplesmente pegar uma cópia do RG da pessoa e guardar num escaninho por 5 anos. Dado pessoal é uma coisa séria, é uma coisa que tem consequência. Vazamento de dados é uma coisa que pode quebrar a sua empresa. Então, eu chamaria muita atenção para esse ponto da proteção dos dados pessoais. Precisa ter um compliance, precisa ter uma política de crise, de segurança, caso aconteça alguma coisa. Além disso, como a gente falou também, a gente não tem uma regulamentação completa. Então, o empresário que está querendo entrar nesse jogo, ele tem que estar muito atento às notícias, às mudanças da lei, às, portarias que eventualmente vão sair nesse sentido. Então, ter um jurídico acompanhando, essa operação acontecer é essencial. Se por um lado abre aí uma oportunidade, às vezes, de você ser pioneiro nisso, de você começar aí uma nova frente no seu negócio, você tem que estar sabendo que as coisas ainda vão mudar. Os entendimentos ainda vão se firmar, então tem que estar atualizado. Eu acho que esse é o maior recado, assim, que eu dou. Como toda novidade, tem que estar sempre atento, bem informado e com um jurídico de apoio, assim, garantindo que você está cumprindo o que já tem na lei e o que ainda vai vir. Perfeito, Perfeito. perfeito. É muito importante a gente dizer isso, que a lei só ainda pode sofrer alterações. O Congresso Nacional ainda vai analisar a lei, enfim, alguns vetos, inclusive, que a lei possui agora, no momento, ainda podem cair. Isso me preocupa bastante, né? Porque tem alguns vetos até que são interessantes, como a questão das sanções administrativas aqui que eu mencionei contra a própria vítima.
Então é muito importante ter um jurídico, né, ter alguém especializado como é o escritório da doutora Olívia nesse aspecto, né, doutor Mauro? É importantíssimo ter alguém ali olhando por você, né, como um empresário aí, ficar de olho. Muitas coisas aí precisa ficar bem esperto. Exatamente. Bom, nós estamos chegando ao nosso final do nosso episódio. Eu queria te perguntar se você tem algo, que você queira acrescentar, Olívia, para gente, para o pessoal que nos assiste? Eu acho que, de forma geral, assim, eu recebo tudo isso como uma coisa boa. Acho que é mais um instrumento aí de defesa do direito das mulheres, que a gente não só vai poder, como acho que deve também, fazer uso, já que a gente está tendo essa oportunidade. Mas, sempre atento aí ao que está por vir, né, a gente não sabe como é que isso vai se consolidar no nosso ordenamento jurídico. Então, atenção às notícias, atenção às novidades que estão por vir, como a gente falou, jurídico afiado sempre do seu lado para você, tanto se quiser fazer uso como comercializar, tá atento para não cair aí num conto do vigário, não se ferrar numa coisa que na verdade veio para o bem, né. A ideia é proteger, não é nem, atrapalhar a vítima e nem a pessoa que está querendo explorar isso comercialmente. Perfeito. Bom, gente, é isso. A gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Eu estou muito feliz de ter recebido a nossa convidada. Um grande agradecimento a vocês. Por favor, se inscrevam no canal aqui, deem like, compartilhem esse conteúdo se você gostou, tá bom? E não deixem de ouvir aí os nossos próximos episódios. Um grande abraço. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente.